Olá, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro, que hoje vai falar de um dos grandes fenômenos literários do ano de 2014, o escritor americano John Green, e também dos livros que fazem você chorar. O Clube do Livro é um clube e por isso nós queremos que você participe, acessando a nossa página no Facebook, mandando mensagens para veja.com ou usando a hashtag Clube do Livro. Nós temos hoje aqui no estúdio conosco uma convidada especial, a escritora Paula Pimenta, uma das grandes best-sellers da literatura juvenil brasileira e também nossa colunista, certo, Paula? Certinho. Já são 12 livros publicados. São 12 livros publicados. E mais um a caminho, certo? É, mais alguns a caminho. Muito bem. E temos aqui também hoje o Jerônimo Teixeira, editor de cultura da revista Veja. O Jerônimo escolheu a trilha sonora deste programa hoje, né, Jerônimo? Isso. Cry Me a River. Não, Cry Me a River foi sugestão sua. Não, eu prefiro que você escolha Cry Me a River, Jerônimo. Olha lá, tá tocando. Na versão da Julie London. É bonito. É bonito, foi eu que escolhi, pronto. Muito bem. Vamos começar conversando sobre o fenômeno literário do ano, que é o John Green, e que, se você procurar na internet, você vai ver que tem centenas de páginas falando sobre livros que fazem chorar, e ele está em quase todas essas listas, né? Jerônimo, você esteve lá, Sim. nos Estados Unidos, Indianápolis. Sim. entrevistando o John Green, Sim, não é? Sim, nos escritórios dele em Indianápolis. Né? Ele tem, porque além de escritor, ele tem toda essa atividade de vlogger, né? E é um cara muito ágil, assim, falando bem melhor do que eu, falando no vídeo. E com isso ele tem um público grande, não só de leitores, mas também de gente que acompanha o trabalho dele na internet. Né? Ele tem um bate-bola com o irmão, né? O irmão mora em outra cidade que eu esqueço qual é, nos Estados Unidos. Eles tem, acho, 2 vezes por semana, cada um faz a sua inserção. E a partir disso, enfim, agora esse ano, né, além do livro dele já era um best-seller, mas esse ano ainda teve o filme, né, que é uma coisa que sempre dá um upgrade aí nas vendas, etc., no buzz em torno de um livro. Né? O filme, acho que foi muito bem realizado. Ele teve uma certa supervisão em torno disso, né? Cortou algumas coisas, inclusive algumas coisas que julgaria talvez chorosas demais. Né? Inclusive, ele contou que a primeiro screening, né? a primeira exibição, um copião que eles fizeram do filme, terminava que assim, a personagem, né? que é a menina que sofre de câncer, né? E que é a narradora do livro, né, está deitada no gramado, né, tal como é, de fato, o filme, mas ela viu uma estrela cadente, né. Aí ele barrou a estrela cadente, disse, não, é demais, estrela cadente não. É demais. O John Green já tem uma obra mais ou menos extensa, né, ele explodiu mesmo esse ano, ele tem 5 ou 6 livros publicados, antes de A Culpa é das Estrelas, ele já tinha 4 romances. Você leu algum deles, Paula? Eu li A Culpa é das Estrelas. Chorou ou não chorou? Eu fiquei emocionada, mas eu não cheguei a chorar mesmo, não. Ah, você é durona, hein? Não, tem coisas que me sensibilizam, mas eu li assim, realmente ele me deixou muito emocionada, mas eu não cheguei assim a derramar lágrima, não. Fiquei bem, eu acabei o livro, sabe, meio pra baixo, tocada, assim, mas... eu fiquei alguns dias pensando nele, assim, ele me comoveu, me deixou, mas realmente lágrimas, não. O filme? O filme, meus olhos encheram, mas também não. Também não. Lágrimas também Paulo não. Pimenta, quem diria durona, né? Depende. Se for me dar um filme de cachorro sofrendo ou um livro, Marley e Eu foi o livro que eu mais chorei na vida. Assim. A mãe olhou para mim e falou, você tomou banho? Você estava nadando? Porque eu estava assim, encharcada. Então, você chorou um rio, como diz a música. Chorei mesmo, chorei rios. Os bichinhos, então, te fazem, me te tocam mais? Não, pessoas também, mas assim, né, eu acho que tem coisas que a gente interioriza mais, assim, que o sofrimento às vezes é tão grande, até que você fica com aquilo doído por dentro. Eu acho que o choro é até uma forma de você liberar aquele sofrimento. A Culpa das Estrelas, ele me marcou tanto, assim, naquela coisa assim de até você repensar a sua própria vida nesse ponto, que eu acho que eu interiorizei muito aquela dor.
sabe, do livro. Mas aí tem coisas que você tem que pôr pra fora. Esse do Marley ali, porque eu tenho muito cachorro e tal, então eu me vi naquela situação. Foi assim, realmente uma identificação. Mas você não te tocou a ponto de você ler a obra inteira do John Green? Ainda não, mas por falta de tempo. Mas eu quero. Eu já tenho até alguns, mas eu ainda não tive oportunidade, não tive tempo de ler, na verdade. Você fez imersão nos livros dele, Jerônimo? Sim. Antes de fazer a viagem? Sim. E aí, qual é o seu julgamento sobre ele? Eu acho que ele é, assim, enfim, nesse universo que os americanos chamam de young adult, né? Jovem adulto, né? Esses livros que... Ele tem de fato, alguma qualidade superior, assim, né? Ele realmente, assim... ele bateu... Todos os livros têm um pouco esses personagens, assim, adolescentes, assim, um pouco... enfim, um pouco isolados, às vezes tem adolescentes que experimentam a solidão, né? Que é uma coisa, na verdade, bastante comum com adolescentes, né? Acho que ele evita muito o clichê, assim, de ter um antagonista fácil, assim, que né? Quase toda a comédia ou drama adolescente americano, especialmente no cinema, tem assim, a garota popular, que é a bitch também, né? Que é a insuportável, etc. Ele evita esse tipo de clichê. De construção que já é bem manjada, né? Mas são adolescentes muito inteligentes, muito sensíveis, né? Muito bem articulados também, né? Tem até um site desse de humor que faz os trailers honestos, né? Os trailers como seriam... Eles assim, são adolescentes que falam como velhos, né? Daí eles fizeram uma edição com várias falas desses adolescentes. São espirituosos, né? Os adolescentes dele, né? É uma coisa que ele diz na entrevista, né? Que ele acha assim, que os adolescentes são melhores do que a gente julga eles. Eles só não mostram na frente dos adultos. Eles realmente, assim, eles se acanham na nossa frente. Então, ele acredita realmente que os adolescentes são... E eu acho que, de fato, ele, enfim, trata o adolescente como uma criatura inteligente, né? Trata o seu leitor como uma criatura inteligente. Esse filão do jovem adulto, como se acabou batizando esse fenômeno, né? Ele existe mesmo? Você acha que jovem adulto é uma categoria... que existe no mundo real ou é apenas uma categoria para você pôr livros na estante? Não, eu acho que existe totalmente. Eu acho que houve um tempo em que o adolescente, o jovem adulto mesmo, ficou um pouco relegado, assim, sabe? Ficou um pouco esquecido mesmo, né? Os autores ou as editoras mesmo, não sei. Mas agora descobriram que adolescentes leem sim, sabe? Mas eles querem livros que os interessem, que os tratem como pessoas inteligentes que são. Porque eu acho que tem muito isso, essa coisa... Eu acho que não é nem que eles se acanham. Eu acho que às vezes, tipo assim, o adolescente, ele tem aquela tribo, ele tem com quem ele se solta, com quem ele conversa mesmo. Então, com quem ele se mostra. Mas o adulto também tem aquele preconceito, já fala aborrecente, já tem aquele rótulo, né? E não é assim. Eu acho que os adolescentes são realmente bem espirituosos e sabem conversar de igual para igual e tem, assim, sabe, até antenados, especialmente hoje em dia, né? Nessa era digital em que a gente vive, estão antenadíssimos e sabem até mais do que os adultos sobre muita coisa. Então, eu acho que descobriram as editoras, os autores, que é um mercado muito aberto essa área e acho que assim, não é só para vender não, eu acho que eles estão interessados em ler livros que os agradem, que tenham a ver com a vida deles, né, o cenário em que eles vivem. Agora, essa discussão das lágrimas na literatura, de certa forma, ela voltou a emergir, das lágrimas, né? Um pouco por causa da força que esse filão ganhou, né? Você que escreve para jovens, além de ser uma leitora contumaz, né? Você se esforça, você busca esse efeito do choro, você procura produzir esse tipo de emoção em quem te lê? Eu acho que não é uma coisa assim que chega a ser pensada, não. Eu penso numa história e a história, à medida que eu vou escrevendo, ela vai me levando para determinadas situações. Eu tive um personagem que morreu. E o livro, assim, eu não pensei que eu ia fazendo meu filme 3. Fazendo meu filme 3 é o que as minhas leitoras mais choram. O livro é o mais triste que eu tenho, é o mais intenso mesmo. Então, tem esse personagem que morre, tem um término traumático de namoro também. Então, assim, é um livro que realmente ele mexe com as emoções. E, por exemplo, eu não...
planejei matar esse personagem, mas a história foi me levando, à medida que eu fui escrevendo, eu falei, vai ter que morrer, não vai ter jeito, né? E foi triste para mim, para quem estava lendo. Eu falo que eu choro, eu tenho um termômetro. Quando eu percebo que eu estou escrevendo e eu começo a chorar, eu começo a me emocionar, eu já sei. É o mesmo lugar que as leitoras falam, nossa, chorei demais naquela parte. Eu falo, eu também. Chorei escrevendo, você nem imagina. Muito bem, mas o fenômeno das lágrimas na literatura certamente não surgiu agora, né? Uma coisa que vem de muito tempo. Talvez o momento marcante para a literatura chorosa, lacrimosa, tenha sido o século XVIII, XIX, com a emergência do romantismo e da tal literatura sentimental, né? Eu estava fazendo algumas pesquisas, já que a gente ia falar desse assunto. E, de fato, Dickens, no século XIX, Cabana do Pai Tomás, o livro sobre escravidão, que, segundo Lincoln, até produziu a guerra, né? Todos eles buscavam produzir as lágrimas como uma espécie de jeito de criar empatia com as pessoas. A lágrima era um jeito de elevar os sentimentos, né, das pessoas na literatura. Vocês acham que as lágrimas têm esse efeito hoje em dia também na literatura e nos... Eu acho que humaniza. Então, onde que vocês acham que nascem as lágrimas na literatura hoje em dia? Eu acho que talvez da identificação. É aquilo que eu falei, você começa a ler um livro e quando você está tão envolvido na história a ponto de entrar ali dentro, na pele do personagem, você se sente na pele do personagem mesmo. E aquilo ali te incomoda ou te comove a tal ponto que você chora mesmo. É o que eu falei, você tem que colocar para fora. O último livro que eu li foi aquele Seu Ficar, que está até nos mais vendidos e tal. É terrível o livro, né? Porque a menina perde a família inteira. Você realmente se coloca no lugar dela e não tem jeito. Você fica, assim, extremamente tocado mesmo, mexido. Você acha que, então, que empatia é um dos grandes motores da lágrima quando você está... A empatia e, assim, uma identificação, assim, né? Você se colocando no lugar. Acho que é a empatia mesmo, que é a palavra certa. Concorda, Jerônimo? Concordo, mas acho que existem diferentes estratégias de você conquistar essa empatia, né? A gente tem uma estratégia mais direta e talvez barata até de você fisgar esse leitor, né? Tem caminhos já traçados. Tem caminhos já traçados. É um melodrama, né? É um melodrama, novela. Exato. E tem algumas estratégias um pouco mais difíceis, assim, né? Mais exigentes para você fazer o leitor chorar, né? Por exemplo? Poxa, é difícil lembrar, né? Mas, enfim, me veio à cabeça agora uma passagem do Hamlet. E que tem a ver justamente com empatia, assim, e é um choque entre o personagem que é empático e outro que não é. Que é aquele momento que o Hamlet chama os atores para a corte, para encenar, né, a morte do seu pai na frente do rei Cláudio e levá-lo pela identificação também, né, de certa maneira, se denunciar como assassino do rei Hamlet. Né? E aí está conversando com os atores e lá pelas tantas eles começam a recitar uma peça que tem a ver com Écuba, a rainha de Troia. E o autor, né, que na época não existiam atrizes, né, os atores faziam papéis femininos, o ator começa a chorar. Né. E aí quando ele sai de cena, o Hamlet está absolutamente assim, intrigado com isso. Ele pergunta quem é Écuba para ele e quem é ele para Écuba, para que ele tenha que chorar por ela. Né. E é uma pergunta que você pode fazer sobre qualquer um. Quem são os personagens do John Green para nós? Para que a gente tenha, né? Quem são os personagens da Paula Pimenta para nós? Para que a gente tenha que chorar por eles, né? Mas de fato é que de uma maneira ou de outra essas estratégias funcionam, né? E você se identifica, esses personagens acabam sendo caros para você, né? E isso é um feito de ficção complicado, né? Eu acho que é um feito cada vez mais... Talvez mais difícil, talvez não, certamente muito mais difícil de ser alcançado em livros do que no cinema, por exemplo. Sem dúvida. Né? No cinema tem a trilha sonora que te leva para aquele clima todo ali e te deixa muito mais... Você está vendo também, né? É muito mais imediato. Né? Você está vendo o sofrimento daquelas figuras na sua frente, assim, quase presença, embora seja uma ilusão também, na verdade é só uma tela de luz.
é quase presencial para você, né? E será que o envolvimento intelectual é diferente também nas duas coisas? Será que... Curiosamente, eu só mencionar que eu tenho uma exceção para a minha história. Eu choro muito em cinema, eu choro muito mais em cinema do que em livro, né? Tem uma exceção que é uma canção de Natal do Dickens, né? O Natal, que é aquela história do velho Sovina, né, o Scrooge, né, que aliás é o nome do tio Patinhas em inglês, né, Uncle Scrooge. O Scrooge, que é assim, um velho empedernido, Sovina, que maltrata seu funcionário, etc., né, que está aqui solitário, né, ranzinza, casmurro, e que é visitado pelos espíritos do Natal, do passado, do presente, do futuro, né, e se reforma com isso. Né, é uma grande epifania ao longo de uma noite, de manhã ele renasce como generoso, né. Isso foi adaptado em mil maneiras, no cinema, desenho animado, história em quadrinho, etc. Então, quando eu li esse livro, né, eu já havia visto, eu já conhecia a história. Né? No entanto, eu não havia chorado vendo adaptações cinematográficas e chorei lendo o livro. Ah, você chorou lendo o livro. Quando ele diz que o pequeno time, que era o menino das muletas lá, ele não ia morrer, né, eu chorei. Poxa, o pequeno time vai viver. O Dickens era um mestre desse tipo de sentimentalismo. Sim. Quer dizer, ele procura levar o seu espírito através das lágrimas e tudo mais. E o Oscar Wilde tem uma frase incrível sobre ele, sobre o livro que é The Old Curiosity Shop. Eu não lembro como é que esse livro se chama em português. Mas é a história de uma órfã, a Nell, que morre no final do livro. Uma história tristíssima. E o Oscar Wilde, que era muito sacana sempre, disse assim: é preciso ter um coração de pedra para não rir com a história da pequena Nell. Obviamente querendo fustigar toda aquela onda de sentimentalismo que tinha na Inglaterra dos anos 1800, né? Mas uma coisa que ele falou que eu achei interessante é esse apego ao personagem mesmo, porque a gente fica, eu acho que empatia vem desse apego, acho que se você não está nem aí pro personagem, acontece alguma coisa com ele também, você não um pouco o segredo do Marley, né? Acho que o Marley é um livro que vai funcionar com quem gosta de cachorro. Isso. Né? E tem, por exemplo, agora, um livro que me fez chorar muito, né, que assim, é Harry Potter e as Relíquias da Morte. Me fez chorar demais quando Ai, será que eu posso dar spoiler aqui? Mas já tem muito tempo, né? Todo mundo já viu o filme. É quando o Dobby morre, o elfo doméstico, né? Todo mundo amava ele e tal, e o Dobby morre. Eu só faltei um pouco efeito morrer na hora. É um pouco o efeito do cachorro também, do Marley, que quase todas as pessoas, que lá pelas tantas, quando você tem o animal tem uma expectativa de vida menor que a nossa, a gente perde animais, a gente conhece isso, né? Então essa criatura, assim, claro que no caso do elfo, é um cara que não é um ser que um pouco mais sofisticado que o cachorro, ele fala, tinha consciência, etc. Mas tem eu acho que esse é um estratagema, mais ou menos, né, fácil de você fisgar as lágrimas, né? Você coloca em cena uma pequena órfã, né? Você coloca em cena uma criatura fragilizada e que não faz mal para ninguém e faz ou ela sofrer ou morrer. Né? Você consegue de cara, né, arrancar lágrimas das pessoas. Né? Então, pelo jeito, a gente está chegando à conclusão que empatia é a grande ferramenta literária para arrancar lágrimas dos leitores. Eu acho que sim. Acho que não só a empatia, mas a simpatia também. Quando você simpatiza com o personagem também. Vocês já choraram de indignação quando vocês estavam lendo alguma coisa? Algum livro que tenha causado algum romance histórico, por exemplo? Nas listas que... Há milhares de fato de listas... Tipo Germinal, do Zola, assim? Ou livros como O Menino do Pijama Listrado... o livro Ladrão de Livros, do Marcos Suzak, que estão presentes em centenas de listas de livros que fazem você chorar que estão na internet. Se você puser isso, Books That Make You Cry, ou então Livros que Fazem Chorar na internet, você vai encontrar dezenas e dezenas e dezenas de listas. E esses são alguns dos mais presentes hoje em dia. Tem um pouco desse lado sentimental, mas também um pouco daquela coisa de levantar indignação com a injustiça. Isso já aconteceu com vocês ou não? Eu nunca chorei de indignação. Ponto, não. Já me indignei. Já, eu também. Já fiquei com muita raiva, já quis jogar o livro longe, mas lembro do Jorge Amado na minha adolescência, assim, talvez. O Jorge Amado é uma grande introdução, assim, para as mazelas sociais brasileiras, né? E ele tem um lado, aliás, até ele admirava Dickens, né? Ele tem esse lado também sentimental. Acho que ele conjuga as duas coisas, mas acho que são momentos diferentes, né? Tem um momento que o Jorge Amado te comove e tem um momento que ele te deixa indignado, né?
Eu acho que teve um momento na história da literatura em que as lágrimas foram assim proscritas de vez, foi o modernismo, né? Você encontra Tem uma exceção também, já falo. Conclua. Sempre deve haver uma exceção, Uhum. mas você encontra passagens do Hemingway, até da Gertrude Stein, né, que parecia um lutador de boxe. Ela não devia chorar muito mesmo, mas aquele jeito esquisito que ela tinha de escrever, né, uma rosa, uma rosa, uma rosa. Ela tinha passagens semelhantes dizendo não chore, não chore, não chore. O modernismo foi um inimigo das lágrimas, né? Mas a gente pode recebê-las de volta na literatura com tranquilidade hoje em dia? Eu acho que sim. Eu acho que atualmente as pessoas estão essa coisa da emoção, eu acho que teve um tempo também que era meio vergonhoso você demonstrar emoção. Acho que teve uma fase assim. Hoje em dia não, eu acho que esse resgate da coisa mais do sentimentalismo mesmo, tipo, não é feio o homem chorar, essas coisas todas estão mais né, assim, em discussão. Então eu acho que as lágrimas são bem-vindas. Eu acho que as pessoas estão realmente mais empáticas umas com as outras. Eu acho. Espero que você tenha razão, Paulo. Também tenho dúvidas sobre isso. Tenho dúvidas. Qual era a exceção que você ia mencionar? Bom, a exceção, na verdade, assim, a exceção de um leitor do modernismo, não provavelmente do modernista, né? Mas o Anthony Burgess, né? Que é conhecido sobretudo pelo Laranja Mecânica, né? E era um grande admirador de James Joyce, que é, enfim, um dos fundamentos, né, das vacas sagradas do modernismo, né? E aí tem um livro muito simpático que chama, aqui no Brasil foi traduzido como Homem Comum, enfim. É uma introdução à obra do Joyce, né? Tem um capítulo sobre Turbulência, um capítulo sobre Ulisses e um capítulo sobre Finnegan's Wake. E no capítulo sobre Ulisses, assim, ele meio que analisa assim, capítulo a capítulo, assim, dando alguns caminhos para o leitor se achar, né, dentro do livro. E quando ele fala no capítulo que convencionou se chamar da Circe, né, que tem uma correspondência com a Odisseia, etc. É um capítulo que é um longo delírio, é feito na forma mais ou menos com rubricas e diálogos, como se fosse uma peça de teatro. Né? É um longo delírio, estão bebendo numa taverna em Dublin. Uma taverna, um bordel, não sei exatamente o que é aqui. No final do capítulo, né, o Leopold Bloom, que é um dos protagonistas do livro, né, que corresponderia figurativamente do Ulisses, o Leopold Bloom, que ele perdeu um filho, né, muito jovem, né, e no final do capítulo, no final desse delírio, ele vê o filho. Né, e aí o Anthony Burgess comenta assim, só o leitor muito empedernido, né, não vai deixar cair uma lágrima quando lê essa passagem. Né. Então, eu acho que, enfim, o Ulisses, o Joyce em particular, tem toda essa fama assim, de inacessível, de uma coisa absolutamente cerebral, assim, uma coisa voltada absolutamente só para o intelecto, etc. Uma fama, em grande parte, injusta. E também acho que não existe necessariamente incompatibilidade, né, entre o sentimento, entre a emoção e o exercício da inteligência. Né. Esse já a neurociência está dizendo isso, na verdade, hoje em dia, né? Que emoção e inteligência, né? Na verdade, cognição, na verdade, estão interligadas, né? Você não consegue separar essas duas funções. A emoção, se eu entendo direito de neurociência, por parte da neurociência aqui, de divulgação que eu li, a emoção é uma espécie de algoritmo que você não percebe como algoritmo, mas que leva você a soluções mais rápidas sobre as coisas. Né? E parte assim, você falou dessa coisa, da história, né? Parte da razão assim, do sucesso de alguns livros, como você citou aí, que dramatizam, né, a Segunda Guerra, o Holocausto, etc. Assim, que você fala assim, 6 milhões de judeus morreram. 6 milhões é um número abstrato, inabarcável na nossa cabeça. A gente precisa de muito treinamento matemático para entender o que é exatamente 6 milhões. Agora, se você apresentar um drama, né, seja o menino do pijama lá, ou o Primo Levi, né, você apresentar uma pessoa que morreu, ou que sofreu num campo de concentração, isso é muito mais palpável, isso realmente desperta a empatia de quem a gente está falando. Né. E é onde a ficção trabalha, exatamente. Né? Não te leva para o universo de uma pessoa ali, né, e te faz entrar no mundo dela, né. E aí não tem jeito, aí você realmente se sente na pele dela e se imagina como se aquilo estivesse acontecendo com
você mesmo. É E isso. você, Greg, você chora em livros? Eu choro no Transformers, eu choro em qualquer filme, propaganda de iogurte. Em livro eu acho que eu nunca chorei, viu? É mesmo. Engraçado. Eu sou um leitor malvado. Eu tenho um exemplo de leitor malvado aqui que eu queria mencionar. Esse é um livro muito simpático do autor holandês, Kees Noteboom. Espero estar pronunciando isso certo. Não faço a menor ideia, Eu procurei na internet, assim, tem aquelas coisas que tem chaves de áudio e tal, parece que é Kees Noteboom. A seguinte história, né? O personagem principal é um leitor malvado também, ele é um professor de clássicos gregos e latinos, né? E, enfim, um cara que lê as coisas, o Ovídio e Homero no original, um cara que tem um leitor preparado, etc. E, assim, um episódio no início do livro, né? Ele comenta que ele vai visitar um museu aeroespacial em Washington e tem uma grande exibição lá sobre a sonda Viking. E ele vai numa espécie de planetário, assim, uma exibição com uma tela e tal, que ele senta numa poltronona e tal, e te dá a ilusão de que você está viajando de fato pelo espaço, né? E aí ele começa a chorar. Ele vê aquelas estrelas e tal, aquela imensidão daquele universo, aquela coisa sublime e tal, e começa a chorar. E ele comenta que nunca chorou, né, lendo Homero, nunca chorou lendo Ovídio, nunca chorou lendo Virgílio, nem nada, né? E aí ele faz o seguinte comentário, né, que diz assim, ele falando em primeira pessoa, né? Sou o guardião dos textos mais belos já compostos na Terra, pelo menos é como sinto. Mas nunca derramei uma lágrima sobre um único verso ou figura de estilo, assim como nunca fui capaz de chorar por coisas que deveriam me fazer chorar. Minhas lágrimas só são disparadas pelo kitsch. Kitsch? Pelo kitsch. É uma provocação. Vamos para você, Greg. Você que não chora. Você não chora porque você não gosta do kitsch? Puxa vida. Eu acho que não. Eu acho que tem jeitos menos manipuladores de fazer as pessoas sentirem alguma coisa. Não acho que que a literatura do John Green, por exemplo, seja kitsch. Não, acho que não também. Não acho que a literatura da Paula seja kitsch também. Não. Eu acho que não é o único caminho de levar as pessoas a chorar, não. Aliás, a gente faz uma brincadeira aqui. Vai para o sebo o livro do John Green e a literatura lacrimosa de maneira geral ou não? Vai para o sebo ou continua na sua estante? Não, continua na minha estante. Eu gosto. Quanto mais me emociona, mais eu gosto. E você, Jerônimo? Não, fica na minha estante. Eu acho que é um livro que tem um grande valor acho que a maneira, inclusive porque é um livro sobre livros também, né? Assim, que tem a parte da história que é do câncer, né? Que é a parte que faz você chorar, mas também tem é uma história de uma menina que sofre de câncer e que está obcecada por um livro em particular e ela vai buscar encontrar esse autor. Né? Eu acho que isso assim, a maneira como ele vende esse fascínio pelo livro para leitores adolescentes, muito legal. Acho que. Salvou-se o John Green. Salvou-se. E também literatura lacrimosa. Assim, a gente falou muito de Dickens aqui, de maneira nenhuma eu colocaria Dickens no sebo. Né? Exatamente. Eu acho até poderíamos admitir, porque kitsch é um conceito tão vago, tão amplo, até a gente poderia admitir que existe aqui um certo live kitsch aqui e ali, alguns desses autores, inclusive até no Dickens. Mas o kitsch tem o seu valor também. Tem fórmulas, né? A gente estava falando disso, né? Tem fórmulas para você provocar a lágrima, né? Mas nem tudo é formulaico, né? Quando você está fazendo não. E tem maneiras diversas de você usar a fórmula também. Exatamente. Né? Tem maneiras, às vezes, tão inteligente de usar a fórmula que ela não parece mais formulaica. Né? Exatamente. Paula, quando é que vem o seu novo livro? Eu acho que o meu próximo vai ser o Minha Vida Fora de Série 3, que é o da série que está em andamento, né? Eu estou escrevendo, eu acho que ele vai ser lançado lá para abril, maio do ano que vem, de 2015. Você é rápida para escrever? Eu escrevo em 3 meses, geralmente 3 meses. um livro. Eu já comecei, mas eu tive que parar porque eu estava com muitas viagens e eu não consigo escrever enquanto eu preciso me concentrar mesmo, parar. Então agora eu fechei a agenda até esses 3 primeiros meses do ano, vou terminar esse livro de qualquer jeito. Já chorou alguma vez? História? Nessa ainda não. No Minha Vida Fora de Série 2 teve uma parte que eu chorei bastante, assim. Eu acho que foi a que eu mais chorei, quando a menina sofre um acidente e o namorado... Eu senti a dor dele, assim, sabe? Ele se desespera. Mas esse daí eu já falei para minhas leitoras que elas podem esperar que os livros meus que elas falam que mais gostam, assim, o Fazendo Meu Filme 4, elas gostam muito porque é o final. Mas o Fazendo Meu Filme 3, esse que é intenso, que é triste, ele tem tantos fãs que eu falei, olha, vocês aguardem, que no meu próximo livro vocês vão chorar demais. Eu vou fazer todo mundo chorar, que é isso que vocês gostam. Não seja manipuladora. Tudo bem.
Então, muito obrigado, Paulo, por ter vindo De nada. lá de Belo Horizonte para fazer o programa foi um conosco. prazer, eu adorei. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, Jerônimo. E o nosso próximo programa vai ser feito em torno de George Orwell, grande escritor inglês. Nós aceitamos uma recomendação de um dos nossos, mais de um leitor, na verdade, que se comunicou com a gente através da hashtag Clube do Livro. E o próximo programa é sobre George Orwell. Tchau!